Olá! Recentemente, um decreto do presidente Michel Temer causou muita polêmica entre os ambientalistas e a sociedade em geral. No decreto, Temer liberou uma vasta área da região Amazônia para mineração privada. E não para por aí. Neste ano, a Noruega reduziu em 50% a verba destinada ao Fundo Amazônia, que tem como intuito captar recursos para ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento. De olho em questões como o desmatamento e a preservação das áreas verdes, o jornalista Guilherme Veloso produziu seu documentário Vítimas do Verde que Temos, como trabalho de conclusão de curso da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O patrimônio ambiental do Brasil é o tema do nosso Doc Oficina de hoje. E Guilherme Veloso é o nosso convidado. Oi, Guilherme, tudo bem? Bom dia. É um prazer receber você aqui para abordar um tema que é tão importante, né? O patrimônio ambiental. Bom dia, Ellen. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui. Então vamos dar início ao nosso bate-papo, Guilherme, falando sobre o tema, né? Afinal, o tema é um dos processos difíceis que o estudante enfrenta para escolher a temática. Por que você escolheu essa temática para abordar no seu projeto de TCC? Bom, no início de tudo eu escolhi esse tema para tentar abordar uma coisa que eu me importo e comecei buscando pelas minhas inspirações. Procurei os trabalhos que eu me espelho, que eu quero fazer futuramente, e aí eu escolhi como referência National Geographic. Falei, vamos tentar pegar alguma coisa baseada nisso. Depois do primeiro passo, né, que é a escolha do tema, vem a escolha da peça, né? O produto que você vai fazer, o seu TCC. Por que você escolheu o audiovisual para fazer o seu TCC? Como eu já trabalho na área, foi mais fácil para mim escolher esse formato. Já tenho todo o equipamento, tenho alguns amigos que me ajudaram também a produzir esse documentário e pela facilidade já de estar no meio, tá bem mais fácil de produzir. Então você escolheu essa temática por já trabalhar na área, mas você tinha uma paixão pelo audiovisual ou não? Sim, desde sempre gostei de todos esses programas que Discovery Channel, a gente cresceu vendo isso, né? E aí é meta para o futuro. Guilherme, e o orientador? Como foi o processo de escolha do seu orientador? Da pessoa que ia estar ali lado a lado para te ajudar a produzir o seu TCC? Bom, eu tinha alguns professores em mente para fazer que queriam me guiar nesse projeto. Aí eu pensei em alguém que pudesse me ajudar tanto no audiovisual quanto na narrativa. Como eu já tinha uma facilidade maior com o audiovisual, eu falei assim, eu quero focar em alguém que vai me dar um conteúdo mais profundo. Aí eu escolhi o Santoro, que é um dos professores que eu tenho aqui como referência, porque ele é muito bom. E ele me ajudou bastante, me deu muita liberdade de criação. Desde as primeiras conversas a gente já se deu muito bem, eu falei, não, ele vai me ajudar bastante. André Santoro, que por coincidência também é meu orientador, né? Mas vamos falar agora sobre a sua família. Ela te deu um apoio no momento da escolha do seu tema? Como foi esse processo, assim, pensando no lado familiar, nas questões familiares? Então, esse foi mais tranquilo, porque minha família é de Minas, eu moro aqui já há um tempo, então eu tenho um pouco mais de liberdade. Mas quando eu falei que eu ia ter que viajar para o Paraná, que eu ia ter que alugar carro, deslocar lá para o fim do mundo, enfiar no meio do mato para gravar, eles ficaram um pouco preocupados. Mas deu tudo certo. Aí... Você falou agora que teve que se deslocar até o Paraná, né? Falando nessas questões aí de ter que viajar para um outro estado para produzir o seu TCC, quais foram as dificuldades que você encontrou durante esse processo de sair de São Paulo para uma outra cidade, levar equipamentos? Como foi esse processo? Essa foi a parte mais complicada de todo o meu projeto, porque são mais de 400 quilômetros de distância e tem quase 100 quilômetros que é estrada de terra em péssimas condições. A cidade que eu fui trabalhar lá, ela é praticamente ilhada. Então, eu aluguei um carro aqui em São Paulo e fui para lá. Eu achei que o carro não ia conseguir chegar lá. Aí, estava com os meus amigos lá.
deu tudo certo no final, a gente não teve nenhum problema, mas foi muito trabalhoso. Eu fui para lá umas 3 vezes para gravar. Da primeira vez eu fui de carro, das outras vezes eu peguei ônibus até Curitiba, depois peguei outro ônibus até uma outra cidade, depois peguei um barco até chegar lá. E aí de lá era meio difícil a locomoção, então ó, tinha ônibus que passava de 2 em 2 dias, né? Eu ficava um dia numa parte, aí eu ia para uma comunidade, e aí nesse tempo aí, 2 dias, esperando para pegar um ônibus. É isso aí. O Guilherme tem muito mais para contar pra gente sobre essa experiência que foi fazer o projeto de TCC dele, mas a gente vai continuar o nosso papo depois do intervalo. O Doc Oficina volta já. O Doc Oficina está de volta hoje com o jornalista Guilherme Veloso, autor do documentário Vítimas do Verde que Temos, seu trabalho de conclusão de curso. Guilherme, vamos falar um pouquinho da sua temática. Na sua percepção, qual foi a principal mensagem que seu trabalho passou para as pessoas que estão assistindo? Bom, para mim eu acho que foi meio que uma mudança, assim, uma quebra de paradigmas, eu diria. Porque a gente foi para fazer esse trabalho com uma proposta e acabou mudando no decorrer do projeto. Então, tudo que a gente tinha de conceito de preservação da natureza acabou sendo ofuscado pelo descaso do governo, pelo jeito como a sociedade é tratada pelo país. São tantas opções de temas, né? Por que falar sobre ambientalismo? Começou pelo meu interesse pelo tema, sempre quis fazer alguma coisa voltada nesse sentido, e pela relevância, né? Então, unir o útil ao agradável, que era o tema da minha peça. Eu estava fazendo a matéria já de meio ambiente quando eu comecei a fazer, quando eu escolhi o tema. Então, foi fácil de escolher. Na parte de edição, qual foi o critério que você adotou para fazer todo esse processo de edição do seu trabalho? Bom, foi até que bem simples. Eu tentei olhar pela forma como os meus personagens contavam a história. Então, não tentei direcionar, deixei bem livre, assim. Eu começava uma conversa, foi meio que uma conversa natural e ela foi desenvolvendo. Então, na hora de editar, de montar isso, uma conversa ia se encaixando na outra e ia tudo se montando, assim. Você entrevistou muitas pessoas, né, lá no Paraná. São pessoas que até então você não tinha tido um primeiro contato, pessoas que até então eram desconhecidas para você. Como foi essa imersão na realidade dessas outras pessoas? Como foi chegar nessas pessoas, ter contato com essas pessoas, para que elas pudessem abrir a vida delas para você? Foi complicado, porque eu trabalhei com comunidades muito pequenas, onde o povo é muito fechado. E pelo histórico de ambientalismo que eles têm lá, eles têm um pouco de trauma de como esses historiadores, pesquisadores científicos tratam eles. Só como sugar informações, coisas como eles tratam a natureza, como eles cultivam as coisas lá na região. Então, foi muito difícil. A primeira fonte minha, ela não me deu... Era a única pessoa que eu tinha no lugar e ela não me deu entrevista. Ela falou... Na hora que eu falei que eu ia gravar, ela falou, não quero filmar. Se quiser, eu posso te contar umas histórias, alguma coisa, mas não quero filmar. Aí eu falei, não, beleza. Aí conversei com ele e fui dar uma volta na cidade. Aí eu descobri que tinha o Zé Muniz, que é um historiador, que dá aula de história na escola lá para as crianças. E aí ele foi meu guia, assim, ele que salvou o trabalho. Em algum momento você sentiu medo de chegar aqui em São Paulo e ver que alguns materiais não dava para aproveitar, que talvez você teria que gravar de novo, mas não haveria essa possibilidade? Você sentiu esse medo durante esse processo? Sim, bastante. As condições de gravação lá eram muito precárias, assim, de clima. Era muito quente e muito úmido. Então, teve algumas entrevistas que eu estava gravando e a lente começava a embaçar. Aí eu te falava assim, ó, espera um minutinho, deixa eu limpar aqui. Aí voltava, começava a gravar de novo,
Dava 2 minutos, já tava embaçado de novo. E tava assim, à noite, tava chovendo, muito barulho de chuva, e a lente embaçando, tudo conspirando para dar errado. Aí eu fazia a entrevista, falava assim, chegando lá, eu vejo se vai dar certo ou não, qualquer coisa eu gravo de novo. Vai ser difícil. Guilherme, quais dicas você daria para quem está começando o seu projeto de TCC agora, para quem vai passar por todo esse processo que você passou, né? A etapa de finalmente fazer o trabalho de conclusão de curso e entregar na banca. Quais dicas você daria para essas pessoas, principalmente para as pessoas que vão fazer agora um documentário assim como você? Bom, primeiro é escolher um tema que gosta, porque você vai passar muito tempo trabalhando em cima dele. E segundo, escolher um formato legal também, que concilie, né, a sua vontade de fazer alguma coisa com o tema que você está trabalhando. No meu caso, eu escolhi fazer o vídeo e fazer no formato vertical, porque eu achei que ia abordar muito bem essa tecnologia que está chegando agora, conciliando o formato tradicional de documentário, né? Guilherme, quais são os próximos passos daqui em diante? Você pretende lançar o seu projeto futuramente? Sim, depois da banca, teve diversas considerações dos orientadores, inclusive do Zé Muniz também, lá de Guaraqueçaba. E eu quero colocar isso tudo direitinho, fazer bonitinho para lançar oficialmente. Guilherme, gostaria muito de continuar esse papo, mas infelizmente o nosso programa está acabando. Queria dizer que foi um prazer receber você aqui, bater esse papo sobre um processo, uma fase que é tão importante na vida dos estudantes. Queria muito agradecer a sua presença, muito obrigada por essa troca, né, que a gente teve aqui agora no Doc Oficina. Eu que agradeço. Precisando, só falar. A você, telespectador, muito obrigada pela audiência e até o próximo Doc Oficina.